Fala pessoal, mais um Simplicidade Cristã React e hoje a gente tem um vídeo aqui bem interessante e aí a gente vai aprender um pouco e nesse vídeo reagir duas histórias tristíssimas, mas que vai falar como que a humanidade se encontra sem Deus. O resultado de vivermos sem Deus é o que nós vamos ver nesse vídeo. Tragédias que mostram a vida do homem sem Deus. Não é isso, Rogério? Verdade. É um vídeo muito bom que vai nos ajudar a refletir sobre isso, né? Assassinato e tudo mais. Vamos ver isso e, lógico, sempre à luz da palavra de E Deus. se você quiser depois ver esse vídeo novamente, depois vai estar aqui na descrição do vídeo o canal. É isso aí, vamos lá. O que você matou a sua esposa? Veja só, eu atendendo ela, queima a roupa pertinho assim, aí. Eu atendendo ela bem, falando com ela, eu vou lhe matar, depois eu vou me matar. Ela correu. Ela tentou correr, ela atirou o primeiro tiro, ela caiu. Quando ela caiu, mais tiro. Dois tiros nas costas, e quando ela caiu, atirou. De início, né, a gente já vê Frieza, a né? frieza Uma frieza grande desse senhor. e a convicção ali que ele tem como se ele tivesse certo. Primeiro, eu acho que já para começar, a gente pode ler aqui Romanos 3, verso 23, que vai dizer assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, todos pecaram. E acho que, né, Felipe, o fato de o pecado ter entrado no mundo mostra, né, pra gente como o homem está corrompido, como o homem está depravado e faz tantas coisas que às vezes se arrepende ou não, ou até mesmo tem, né, em sua mente que o errado é o certo. O pecado afetou o homem de várias maneiras, né? E a gente vê coisas como essa acontecendo. E você pode perceber, Rogério, que a frieza dele é tão grande que mostra, né, como que o homem também ele quebra ali um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos, no sentido de que ele, quando ele diz ali que tirou a vida dela, com uma clareza, né, com uma forma tão tranquila e mais ao mesmo tempo ali ênfase, isso mostra o quanto a gente aprende, o texto bíblico lá no Antigo Testamento fala para o homem não matar, não matarás. Ali não é só para ele tirar a vida do outro, mas também quando ele não faz aquilo que deve ser feito para preservar a vida do outro e a sua própria. E ali ele, sendo um homem que tinha uma esposa, né, diante de uma situação, ele tira a vida da sua esposa. Você vê aí que ele afirma, né, e tirou mesmo. Então parece que não há um arrependimento, né? E isso cai em Romanos, mostrando que todos pecaram, todos são pecadores. Porque Verdade. a frieza que esse homem mostra, ele está ali demonstrando que, de fato, o seu propósito maior era satisfazer a raiva dele, né? Mas vamos continuar. Isso aí, vamos continuar. Bem nas costas assim, depois você foi até o quarto pegar mais munições, peguei mais munição, tirei o revólver, porque na hora do tiro picou tudo as balas. Aí eu peguei, botei mais bala, digo, não, quero ter certeza que eu matei pra ela nunca mais se entrosar com um homem nenhum, porque ela mexeu com o sentimento, no amor. A filha, Nicole e Alice, eu vou lhe pedir pra amor de Deus. Ela mexeu com o meu sentimento, com o meu amor. Então, um homem ferido, principalmente ainda dependente da situação, mas principalmente sem Deus, olha o que o homem é capaz de fazer em tirar a vida do seu próximo. Porque antes de ser sua esposa, era o próximo, né? E era uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Que também esse homem, ele não podia fazer isso. Porque, na verdade, quem somos nós para tirar a vida do nosso próximo? Mas no momento de raiva, tomado por um sentimento, né? Como ele falou ali, né? De tudo isso é aonde, sem Deus principalmente, nós somos levados a fazer coisas terríveis, né? Tem outra passagem também que eu acho que fala de forma muito interessante o que ele está dizendo, que é Jeremias 17, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Porque ele fala de sentimento, né? Como você falou. Ou seja, ele está convicto que aquilo que ele fazia era correto para ele. Ele foi correto, porque ela mexeu com os sentimentos dele e ele se baseou no seu coração. Mas a palavra vai dizer que o nosso coração é enganoso e a gente não deve se basear nele. Se meu coração está dizendo que eu devo matar alguém porque ela fez algo contra os meus sentimentos, ainda assim isso mostra que não é o correto, que eu estou me baseando no meu coração. Por isso nós devemos nos basear somente na palavra. Mostra Quando o até o homem... sentimento, né? Porque esse Exatamente. sentimento pode ser que não seja 100% verdade, não seja verdadeiro. Exatamente. E acho que é isso que acontece quando o homem se baseia no seu próprio coração, que está corrompido e caído, né? Ele faz todas essas coisas. É verdade. Vamos seguir. Deus, olha, tudo bem, mesmo que os seus não me dão um abraço, nós nunca mais, se nós não puder mais dar um cheiro, eu vou dizer, meu coração vai ficar focado em vocês. Sabe por quê? Você sabe que eu nunca fui um pai covarde. Eu nunca usei sua, nunca, tentei ter sexo na força, na violência, Nicole, você me conhece.
Ele tá tentando trazer uma justificativa, provavelmente, para as Pros filhas, né? filhos. Os filhos ou filhas, né? Mas, na verdade, Rogério, o que mostra também é que as nossas ações, muitas das vezes depois delas cometidas, não há como reverter, né, com palavras. Verdade. Porque palavras falam, mas as ações falam muito mais. Então, quando você, diante de uma situação como essa, se imagine que se fosse um camarada que, em vez de tirar a vida, ele, a partir daquele momento, ele encerra a relação com aquela pessoa. Mesmo com tanto ódio, com tanta dificuldade de lidar com aquela situação. Naquele momento, ele está mostrando que, na verdade, algo maior que ele precisa preservar, que de repente na mente dele poderia ser os filhos, que agora olha o sentimento que ele também está gerando no coração dos filhos de viver sem a sua mãe, né? Então é algo que mostra também, Rogério, a desestrutura da família. Verdade. Mostra também quando o homem ele tenta viver uma vida sem Deus, e isso também vai levar para a gente olhar lá também em Efésios 5, e quando também dentro da família cada um não vive a sua parte dentro do casamento, né? Então é fato que essa atitude dele está sendo gerada também porque ele também faltou em alguma parte na sua vida, no seu matrimônio. E aí, consequentemente, os filhos levam um maior É prejuízo, verdade. né? Isso É isso aí. complicado. Vamos terminar. continuar então. É, sim. E que me conhece, amigo, você sabe por quê? Até a minha família nos abandonou. Não sabia a situação que nós passamos. Por que você matou a sua esposa? Mostra que ele também, até depois de tudo isso, teve um abandono, né, da sua família, pelo que ele está falando aí. Mas no nosso próximo vídeo que nós vamos ver também, vai mostrar num outro ângulo uma outra atitude parecida com essa, mas pelo outro ângulo. Verdade. E que a gente mostra com esses dois exemplos que a gente está reagindo, o quanto o homem sem Deus ele é uma poeira na estrada, uma folha que vai sendo jogada de um lado para o outro. Ele não tem como, muitas das vezes, combater a sua própria vontade, o seu próprio eu. Por quê? Ele é tomado, muitas das vezes. Foi o que você falou, tomado pelo seu coração, pelo seu sentimento, ele levou a sua família a um fim trágico. E aí, também, nos outros exemplos, no outro exemplo que a gente vai ver, a mesma coisa. Isso mostrando que o homem sem Deus, ele não tem vida. É É isso? verdade. Então vamos pro próximo? Vamos ver o próximo vídeo. Matei um irmão meu por causa da agressão de uma maçã. Eu pedi a faca, ele não deu. Aí porque ele era muito burro e ignorante, ele veio com a faca para me furar. E aí eu para se defender tinha É complicado, né? Uma maçã trazendo uma tragédia para a vida de uma família. Porque imagine aí, provavelmente agora, nesse sentido inverso, como ficou o coração dos pais. É verdade, né? Vendo seus dois filhos ali numa situação e perde um filho. O sentimento para com esse jovem, dos seus pais, e também o sentimento dos pais para com esse filho que se perdeu. Lembrei aqui também, né, Felipe, de como que a gente, como ser humano, como pecador, troca a Deus ou faz tantas coisas assim tão fúteis às vezes, né? Como ele falou, por conta de uma maçã levou a um assassinato. E aí eu lembro, por exemplo, de Judas. Judas traiu Jesus por conta de algumas moedas. A gente vê que Caim e Abel, por conta ali de uma questão de inveja, também tem um assassinato. Então o ser humano sem Deus, ele faz muitas coisas, né? Por pouca coisa, por coisas bobas, ele comete esses pecados, esses erros. A gente também lembra, agora eu não sei se foi, eu posso estar errado, mas tem uma, só não tô lembrando o nome do personagem, que alguém passou e pisou no pé dele, ele tirou a vida da pessoa também. A gente pode até ver depois, só para poder informar o texto. Mas isso que você falou é uma verdade, que o homem, ele, sem Deus, ele acaba vivendo coisas absurdas, né? E que depois que ele para com uma consciência um pouco mais tranquila, ele percebe que ele fez coisas assim, hediondas, né? E que às vezes não tem mais volta, não é verdade? Então é muito importante a gente ter uma vida equilibrada, mas para essa vida equilibrada só vivendo aos pés da palavra, aos pés do Senhor. É verdade. Vamos continuar Vamos lá. então. Assim, eu peguei, bati do lado da cabeça dele e já caiu morto. Já caiu assim? Foi. E eu sempre ajudo meu pai. E quero que Deus me tire dessa vida. Quero cumprir o mandato do juiz, ordenado por ele, mas quero que Deus me tire dessa vida, porque quando eu sair daqui. E a gente vê ali, né, Felipe, agora, essa questão, né, que ele teve ali um arrependimento. É lógico que a gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas pelo que ele fala, né, o irmão tentou atacá-lo, ele se defendeu, né, e aconteceu isso aí. E algo que eu acho que remete também isso é a questão da família, já como a gente já falou de alguma forma, mas de falar que como é importante a família cristã, como é importante os pais ensinarem os filhos, assim como a palavra fala, né, ensina o teu filho
né? O caminho que ele deve andar, né? De honrar pai e mãe, né? Todos os mandamentos que nós temos que falam a respeito da família. Quanto isso é importante para que no futuro os filhos, né, tenham princípios cristãos. A gente vê até mesmo, às vezes, filhos que nem se tornam cristãos, mas que têm uma índole diferente quando são filhos de crentes. É lógico que quando nós, como cristãos, temos filhos, nós oramos, pedimos a Deus e queremos que eles sejam cristãos também, e muitas vezes isso acontece. Mas dá para ver nitidamente que pais cristãos que criam seus filhos nos princípios de Deus colhem muitos benefícios. E às vezes aquele filho ele se torna, né, uma pessoa melhor nesse sentido de ter uma boa índole, até ter um caráter bom, porque teve uma base cristã. E isso faz toda a diferença, né? Em Salmo 103 ali, a partir do verso 7, vai dizer disso, da importância ali da família, né, que tem os preceitos de Deus como sua base. Olha o que vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a justiça sobre o filho dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, né? Sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, a família que é cristã e cuida do seu filho e ensina o seu filho, vai colher benefícios. Nós vemos até Paulo dizendo, né, em Coríntios, que a mulher que tem um marido que não é cristão, o marido é santificado pela boa conduta, pela forma da mulher de viver, né? Cumprindo a vontade de Deus, vivendo em santidade, porque ele vai ter uma mulher cristã do lado dele, consequentemente, ele vai ser influenciado em alguma medida, né? Então a gente vê quão importantes essas coisas são. Só para relembrar aqui, que eu estava tentando lembrar o texto e agora me veio aqui, só para corrigir, né? Não foi ali porque o homem pisou no pé do outro, não, mas foi uma coisa fútil, né? Fútil, assim, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, que também está próximo do contexto lá que o Rogério falou sobre Caim e Abel. Lá no capítulo 4 de Gênesis, que fala sobre Lameque, né? Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouça o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Mostra que o coração do homem já naquele tempo estava inclinado, né, à maldade, e situações assim absurdas acontecem por nada, né? Por motivos nenhum, como você falou, aonde o homem coloca seu coração a tirar a vida do outro por causa de coisas fúteis. E hoje não é diferente. E hoje famílias são destruídas para sempre por causa de atitudes tão assim absurdas que mostram o desequilíbrio da família sem Deus. Vamos terminar? Isso aí, vamos terminar. Eu quero ir para uma escola estudar, me formar para que eu possa ajudar minha família. Alfredo, você se arrepende do que você fez? Se arrependo, só eu sabe tudo. Passa assim na tua cabeça o quê? Acho que é uma coisa que É legal aí, né? Dá para perceber o arrependimento dele, né? Mesmo que a gente não pode sondar o coração, mas já a princípio, ao olhar para ele, ele parece estar arrependido, que de fato ele amava o irmão e não queria tomar essa atitude. Até porque o semblante dele é muito diferente de muitos outros que cometem tipo de assassinatos assim, terríveis, e ficam rindo, né? E ficam ali de forma fria. E ele falou uma coisa ali, só Jesus sabe, né? E de fato, só o Senhor sabe como é que está o coração desse jovem. Que se há arrependimento, ele já está perdoado. Mas mostra o quanto também que as atitudes tomadas não podem ser voltadas atrás, né? Ele não pode mais trazer o irmão dele de volta. E imagine conviver com esse sentimento. Mesmo após o arrependimento, é uma luta diária que ele precisa para poder também, como jovem, equilibrar isso na sua mente. Então, isso afeta, sabe? O psicológico, afeta a família, afeta tudo, né? E a vida desse jovem nunca mais vai ser a mesma. Vamos continuar então. Vamos terminar. Eu acho que eu estava recebendo e fiz e vim me recordar depois do que acontecido. Na época do que acontecido, eu tinha 16 anos de idade e o meu irmão que eu censurava da dança tinha 14. Matei um irmão. Mostra aí, né? Eram novos, né? Uma coisa boba. Ele tinha 16, né? O irmão tinha 14. Olha aí, olha que situação. E não dá para voltar mais. Depois de tudo que você faz, não tem como voltar mais atrás. É isso. Verdade, Felipe. Como você falou nessa questão de aquilo que as consequências, né? Tem uma passagem que diz assim, Gálatas 6, a partir do versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna, né? Ou seja, nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Essa frase falam é verdadeira. E o pecado traz consequências, Mesmo né? ele sendo jovem, já Mesmo sendo está jovem. colhendo tudo que ele plantou. E mesmo
mesmo Deus perdoando, né, Felipe? Como você falou, se É. ele se arrependeu verdadeiramente, ele já está perdoado dos seus pecados. Se ele crê em Jesus e tudo mais e se arrepender, Deus o perdoará, mas as consequências do pecado permanecerão, né? Isso é interessante pra gente entender que, por mais que Deus nos perdoe, as consequências permanecem. Eu posso assassinar, né, e me arrepender e ser perdoado por Deus, mas a consequência daquilo é pra sempre. Eu vou conviver com aquilo ali pro resto da minha vida, E né? você Então, vai ter que lidar com isso na sua mente, diante da sociedade e na sua família. É verdade. algo bem complicado, mas infelizmente é aquilo que a pessoa deve colher diante de tudo que ela plantou. É isso, Rogério? Verdade, que mostra que a solução para todo esse pecado, todas essas nossas atitudes erradas é só Cristo, né, Felipe? Só Só Cristo. através de Cristo para sermos transformados em uma nova criatura, como falamos em outros vídeos, né? E ter uma conduta diferente, não pelo nosso mérito ou não pela nossa própria Mas pelos força, méritos mas de pelos Cristo. méritos de Cristo, pelo poder de Deus em nós. É isso aí, galera. Como você vê essas duas situações que nós reagimos aqui? Não tem muita, né? Reação não tem muito sorriso, muitas palavras, porque é triste, né? Ter exemplos como esse, porque machuca, né, o nosso coração em ver famílias foram destruídas, né? Tanto da parte daquele homem que tirou a vida da sua mulher e esse jovem que, né, ele tirou a vida do seu irmão e se arrependeu. Então coloca aí nos comentários o que você acha. Como é que pessoas conseguem lidar com essas situações que vão colher depois de ter plantado essas situações? E como que uma família sem Deus vai ter estabilidade? É Nenhuma. Não é verdade. isso, Rogério? É verdade. Então, não se esqueçam, se inscrevam aí no nosso canal e nos ajude aí compartilhando, curtindo e nos ajude a chegar à meta aí em breve, se Deus quiser, de 1000 inscritos. Deus abençoe vocês e nos vemos no nosso Até próximo o vídeo. próximo vídeo. Até o Valeu! próximo, galera. Valeu.